Eu sei que você prometeu um monte de coisa no final do ano. Chegou a hora de cumprir, não é à toa que esse é o primeiro vídeo do ano. Prazer, meu nome é Fernanda, sou estudante de medicina e entre outras cositas más. E hoje eu vim contar pra vocês como que funciona o meu sistema de organização pessoal pra gente executar muito em 2023. Esse sistema de organização pessoal, eu já venho usando ele há 5 anos, então são 5 anos que eu tô aprimorando, vendo o que funciona melhor, o que funciona pior. E cheguei nele como um dos métodos prova de balas pra gente poder fazer um ano com bastante execução. E além de explorar o passo a passo como eu faço a minha organização, eu também quero explorar com vocês os aspectos fundamentais desse sistema, de forma que, se vocês não quiserem seguir o passo a passo, vocês sabem quais são os aspectos mais importantes deles para poder aplicar aí na sua organização pessoal, ou adaptar o seu formato de organização, ou até mesmo fazer um jeito de organização totalmente do seu jeito, porque, acima de tudo, esse negócio tem que funcionar para você, ao invés de ficar copiando aí, não fica aí copiando fórmula pronta não, vai vendo o que ajusta no seu dia a dia, mas para que você preste atenção que talvez o seu sistema de organização cumpra esses requisitos fundamentais para que ele seja mais funcional e você, enfim, não fique batendo cabeça em parede que nem eu fiz por muito tempo. E se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever neste canal que vai falar um pouquinho de medicina, umas provável vida fits que eu estou cultivando este ano, também vou falar de dicas de estudos, enfim, universo de vestibular, então se você está interessado, não deixe de me seguir, se inscreve e dá uma curtida nesse vídeo para que ele possa atingir mais pessoas. Gente, tô uma blogueira profissional, essa é uma das metas desse ano. E é óbvio que vamos começar com ele, o mais falado deste canal, que é o propósito. Gente, não tem como você se planejar para algo se você nem sabe para o que você está se planejando. E o que é o legal da gente falar de propósito? Propósito é uma coisa que se conecta com o seu cerne, com o que você quer fazer, com o que você tem de mais nobre no seu coração, na sua vida, que você quer executar. Mas não leia propósito só como essa sua vontade interior que você talvez ainda esteja descobrindo e, honestamente, pode mudar ao longo do tempo. Mas o fato é, o propósito ele normalmente está ligado com o planejamento de longo prazo. Na verdade, esse é o grande exercício que eu quero que você faça agora. Pensa onde você quer estar daqui a 20, 10, 40 anos, sei lá, mas bem longe mesmo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente às vezes é jovem e a gente fica assim, querendo viver o hoje, o agora, porque eu sou do presente. Só que certas coisas, elas exigem um planejamento de longo prazo para que você consiga olhar o passo a passo e chegar nele mais fácil. E muitas vezes a gente tem ansiedade de querer tomar essas certezas por agora. Então faz o planejamento de longo prazo sem muito compromisso. Assim, óbvio que um compromisso que você quer chegar lá, mas sem aquela ansiedade de achar que porque você começou a fazer as coisas agora, você vai ter que fazer exatamente isso até o último dia da sua vida. Até que o seu último fio de cabelo caia na cabeça. Então assim, relaxa. Só tenta pensar em longo prazo pra te dar um norte. Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer o passo a passo. Vou dar um exemplo prático pra vocês. Se você quer no final do ano ter R$1.200, é mais seguro, é mais fácil você contar com, sei lá, você vencer um sorteio que você nem sabe o que vai acontecer no final do ano para ganhar R$1.200, você competir com todas as pessoas do shopping por essa quantia de dinheiro, ou você literalmente pegar e juntar R$100 todos os meses para poder chegar lá. Ou você juntar ainda mais R$3, R$4 por dia para chegar nos R$1.000 lá no final do ano. É isso que eu tô querendo dizer pra você. Se você olha lá pra frente e você começa a executar os passos, você tem uma certeza de que o seu objetivo vai ser cumprido muito mais segura e muito menos dependente dos fatores externos. Então, o primeiro passo é pensar o que você quer no longo prazo e colocar esse ideal na sua mente pra, de fato, se planejar para algo. A gente não tem planejamento à toa aqui, não tá se planejando só pra ficar bonito no planner, não. Depois que você aí já se organizou, pensando o que você quer fazer no longo prazo, estabelecendo alguns passos pra poder chegar lá, vem o segundo passo, que é um dos mais importantes, que é a priorização. Honestamente, a maior parte das pessoas surta porque não segue o passo da priorização. A pessoa cria longas metas e se embola aquele monte de coisa na cabeça, fica ansioso, acho que não vai chegar lá. A gente tem que entender que o dia tem 24 horas para todo mundo. Que um ano, apesar de tudo, ele é uma fração muito pequena da nossa longa e próspera vida. E o fato é, se você tem que priorizar o que você pode, o que você consegue fazer agora. E o que de fato vai te levar pro seu objetivo ou não. Porque muitas coisas surgem na nossa vida como distratores. Ainda mais se você é meio que nem eu, que quer ter controle de tudo, quer deixar tudo em ordem. Relaxa, prioriza ter controle ou tentar ser mais incisivo somente com as coisas que estão conectadas lá com o seu propósito, com seus objetivos de longo prazo. E mais que isso, entenda que não dá pra fazer tudo de uma vez, que você vai ter que ser seletivo em alguns momentos pra você não entrar, enfim, numa bela de uma crise de burnout, que a Dia ainda vai ser um desses assuntos do canal. Inclusive, um adendo nessa parte de priorização, principalmente porque eu falei sobre burnout. Estamos em janeiro branco, é o nosso mês de conscientização sobre saúde mental, então se você está passando por algum processo de cansaço extremo, ansiedade, crise do pânico, enfim, tá se sentindo muito deprimido, não consegue sair da cama, não consegue, sei lá, arrumar seu quarto, calma, que ainda tem esperança pra você, tá bom? Não deixe de procurar um psicólogo, procurar uma ajuda. O CAPS é o centro de referência para atendimentos de saúde mental pelo SUS, é porta aberta. Então, se você não sabe quem procurar nem por onde começar, procure o CAPS da sociedade, CAPS, tá? Centro de Atenção Psicossocial.
Ou se você tiver talvez uma condição financeira melhor, procure um psicólogo, procure também um psiquiatra se você acha que o negócio aí está mais intenso. Todos nós nos beneficiamos de atenção para a saúde mental. A priorização às vezes ela não vai ser tão fácil assim, principalmente quando a gente está numa situação onde tudo parece uma névoa, tudo mais está mais complicado. Então eu queria aproveitar para poder fazer esse recado para vocês. Enfim, voltando aqui pro tema do vídeo, porque eu lembrei disso enquanto eu tava gravando, a priorização ela vai ser muito importante para você não se distrair no longo prazo. E também para você saber quando pesar uma coisa ou outra em certos momentos. A nossa trajetória, ela é uma trajetória que começa num ponto menor para chegar num ponto maior. Só que muitas vezes a gente se confunde e acha que essa trajetória ela vai ser uma bela e uma linda reta, sem distrator nenhum. Você vai se aproximar dessa linha reta seguindo a priorização. Então, eu sempre vou priorizar aquilo que está mais conectado com o meu propósito, com o que eu quero fazer no longo prazo. Mas a gente entendendo que a nossa vida, ela não é assim. Ela é assim, com altos e baixos e momentos onde você tem que priorizar algumas coisas além das outras. A gente dificilmente vai ter um único objetivo para toda a vida. A gente normalmente tem várias áreas que a gente quer se aprimorar. E às vezes, em alguns momentos, a gente vai ter que priorizar algumas coisas em detrimento das outras. Por exemplo, uma das minhas metas desse ano é conseguir fazer 10 barras. Da Gata Fitness. Mas eu sei que eu tenho uma prova de clínica médica em 3 meses. Então não adianta, perto da minha prova de clínica médica, eu abdicar de tudo e querer começar uma rotina de treino super intensa. Isso é um distrator, porque senão eu vou me lascar na minha prova de clínica médica. Então esse é o momento, por exemplo, eu poder priorizar os estudos ao invés da minha atividade física. Agora, em outros momentos onde eu vejo que a minha meta de estudos ela tá um pouquinho mais longo prazo e eu tô com o tempo um pouquinho mais livre, eu vou usar esse tempo para poder priorizar minha atividade física ou para priorizar estar com a minha família, que é uma das áreas que eu quero desenvolver melhor. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, é muito importante a gente não somente entender a priorização como uma ferramenta pra gente olhar para o longo prazo com o mínimo de interferência possível, mas também, diante dos micro momentos desse longo prazo, saber qual é o momento de priorizar uma área em detrimento da outra. Isso vai fazer a sua rotina ser muito mais leve e vai fazer você entender que, embora você queira ser uma máquina executora, você não é, enfim, uma super mulher, um super homem, um X-Men que consegue, enfim, fazer 40 milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente tem certa limitação, tanto de tempo, inclusive tempo é o ativo mais escasso, então aproveite bem o seu tempo, selecione bem o que você vai gastar esse tempo e a gente consiga usar esse tempo de maneira mais produtiva e sem sobrecarregar. Uma vez que você já pensou nos seus sonhos de longo prazo e já elencou quais vão ser as prioridades para você executar esse ano, vem o terceiro passo do nosso planejamento, que é o planejamento anual. E nessa fase de planejamento, eu queria estimular vocês a fazer um planejamento um pouquinho mais enxuto. Não é para planejar aos 1000 detalhes do que você quer fazer. Essa é a hora de você estabelecer alguns marcos que vão ser importantes nesse ano por 2 motivos. Não somente para você ter a evolução daquela meta que você quer desenvolver ao longo do seu ano, mas também para você encaixar aquelas pequenas metas ou as coisas que você quer executar de maneira mais pontual, sem atrapalhar a sua progressão de longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês bem prático da minha vida atual. Eu sou uma estudante de medicina no último ano e no final deste ano eu quero estar apresentando uma prova de residência médica. Eu já fui olhar os editais das provas anteriores e vi que essa prova costuma acontecer na primeira semana de dezembro. Então, eu vou planejar todo o meu estudo e todas as metas que eu quero atingir quanto aos meus estudos para que elas sejam crescentes ao longo do ano. Em contrapartida, eu tenho prova agora em março, eu quero fazer ainda alguns cursos que são pontuais que podem ser importantes para minha aprovação lá na residência médica ou até na minha vida de médica de fato. Então, eu vou me programar para executar esses cursos em outros momentos, que não são lá o de dezembro, onde eu vou estar surtando com a prova de residência médica, mas sim nos momentos onde eu estou mais calma. Vou dar um exemplo de curso prático para vocês. Se você está aí no universo da medicina, você sabe que existe um curso que se chama Suporte Avançado de Vida Cardiovascular. Ele é um curso que a maioria dos médicos faz e ele tem validade somente de 2 anos. Então esse curso tem que se renovar de 2 em 2 anos. Se eu ainda não sou médica, por que eu vou fazer esse curso no início do ano? Mas eu também não posso fazer ele lá em dezembro, porque senão eu vou me embananar com a prova. Então o que eu já estou pensando em fazer? Vou programar para fazer esse curso um pouquinho antes, ali, por exemplo, em outubro, final de outubro, início de novembro, para poder cumprir ele antes de eu entrar no meu intensivão de provas, onde eu vou estar lá em São Paulo fazendo outras coisas, mas conseguir executar ele com uma certa segurança. O mesmo é válido para os outros cursos que eu quero executar ao longo do ano. E qual que é a grande sacada de você fazer esse planejamento em cada mês do ano? Você consegue evitar que essas suas metas elas se interponham e você fique muito sobrecarregado em algum momento. Por exemplo, eu tenho mais uns 2 ou 3 cursos que eu quero executar esse ano. Eu não vou fazer todos eles juntos com a CLS e ainda por cima lá perto da minha prova. Não, eu vou fazer um agora em março, daqui a pouco eu vou fazer um em junho. Eu, na verdade, nem vou fazer nada em março, porque eu tenho uma prova gigantesca de clínica médica que eu já sei que vai me deixar surtada, porque eu já planejei, já vi que essa prova vai acontecer ali nos dias 17 e 18 de março. E fato é, quando você planeja esses grandes objetivos ao longo do ano, você vai conseguir metrificar a sua progressão de uma meta mais comprida, mas também vai conseguir encaixar pequenos objetivos pontuais que sejam executados em paralelo à sua grande meta do ano.
resolvi trazer aqui o meu planner para trazer isso de maneira mais visual. Quando eu não me organizo no planner, eu normalmente estou me organizando no Notion. Inclusive vai ter vídeo específico, tanto para mostrar meu planner, Notion, iCalendar, enfim, todos os aplicativos que eu uso. Não, esse não é um vídeo para esse, é um vídeo para você ter uma noção mais geral de como se organiza. Óbvio que eu vou mencionar as minhas ferramentas de organização, uma delas é o planner. E o meu planner especificamente, ele tem uma divisão anual. Isso faz com que você consiga visualizar melhor o que você quer fazer ao longo do ano. É muito legal você ter a visualização anual, literalmente numa folha só, porque daí você já olha como que você não vai se embolar. Eu ainda não coloquei todas as coisas esse ano, mas eu quero mostrar pra vocês, por exemplo. Aqui tem as coisas que eu quero fazer esse ano. Eu quero começar o curso preparatório, quero me manter em dia, ser rigoroso com simulados, quero organizar meus currículos pra não surtar com isso lá na véspera da prova, coisa que eu começo a fazer agora. E aí, eu tô fazendo um curso de milhas, né, que é uma coisa pessoal, eu quero terminar tudo isso até fevereiro, que é uma coisa que, como não tá linkada com os meus estudos, eu não quero que ela me atrapalhe lá no final do ano, que eu vou estar 100% no foco intensivo para estudos. E em março, eu tenho o provão de clínica médica, é quando eu sei que eu tenho 2 semanas de férias, as minhas honradas 2 semanas de férias. Também aqui começa meu período, em abril, e daí no final do ano, por exemplo, eu sei que a minha prova, a primeira fase das minhas provas de residência médica, ela tá ali em setembro. Então, provavelmente ali no final de outubro, início de novembro, eu vou começar a fazer o ACLS, que é esse curso que eu falei pra vocês. Entende como é muito mais fácil você visualizar essas coisas ao longo do ano? Eu ainda tenho alguns 3 ou 4 cursos que eu quero executar ao longo do ano. E eu vou, enfim, encaixando isso aqui aos poucos. Uma outra dica prática pra vocês. Não inclua nada no planner que você não tiver certeza que você quer executar naquela época, porque ficar apagando e rabiscando deixa tudo muito bagunçado. Então aprendam a fazer a organização digital. Como eu disse pra vocês, vão ter outros vídeos pra poder falar sobre isso no canal. E esse não é o foco deste em específico, então vamos para o próximo tópico. Uma vez que você já está aí com esses objetivos anuais, mês a mês, bem estabelecidos mais ou menos aí no seu planner, a gente vai sair de um planejamento que ele é mais superficial para ir para um planejamento mais profundo e mais próximo do nosso dia a dia. Essa parte 4 é a parte que vai focar nos planejamentos de eventos recorrentes e planejamento da rotina. E por que eu tô falando da rotina? Porque a gente vai literalmente colocar num lugar só todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia para assim, lá no dia a dia, semana a semana, a gente encaixar pequenos objetivos. Então a gente já planejou os grandes objetivos, já tem planejado ali os hábitos, as coisas que a gente vai fazer no dia a dia para chegar nesses grandes objetivos, que é o que vai entrar nesse quarto passo, para no quinto passo a gente encaixar aquelas tarefas do dia a dia, tipo, sei lá, tenho que comprar papel higiênico, tenho que comprar frutas, tenho que ir visitar a minha amiga porque ela está querendo desabafar. Coisas desse tipo. Você vai encaixar essas coisas mais pontuais depois que você já tiver sua rotina bem estabelecida, para você, enfim, não conflitar um compromisso com o outro. Nessa parte 4, a gente vai explorar 3 conceitos essenciais, que esses são o que eu quero que vocês prestem atenção para poder executar o planejamento de vocês, que são a centralização, a organização digital e, por fim, a inclusão de tarefas do dia a dia. E nessa terceira parte eu vou mostrar para vocês na prática como é que eu faço. E para começar a explorar esse primeiro tópico, que é o da centralização, eu quero que a gente quebre um pouco o nosso imaginário de organização, porque a gente tem muito na mente essa ideia de organização como uma coisa setorizada. Vou dar um exemplo prático, porque isso se aplica muito à parte material. Eu tenho, por exemplo, meu armário. Então, no meu armário, eu tenho uma gaveta para cada coisa. Eu classifico os meus itens em coisas que cumprem funções parecidas e daí eu setorizo elas para poder, enfim, trazer uma praticidade no meu dia a dia. Eu sei onde é que tá a blusa, porque ela tá numa gaveta específica. Eu sei onde tá a calcinha e sutiã, porque tá numa gaveta específica. Eu sei que meus itens de papelaria, eles estão numa gaveta específica aqui na minha cômoda. Eu sei que os meus itens de eletrônicos estão em outra gaveta. Eu sei que, enfim... Eu sei que cada uma das minhas coisas no meu quarto está organizada num lugar específico para eu poder conseguir acessar ele de maneira mais fácil. Mas a gente se engana e se confunde e se embarana pra caramba quando a gente começa a achar que a vida, ela também é organizada assim. Porque a gente não abre a gavetinha de uma área X para poder ignorar a área Y. Não existe essa setorização de fato na vida real. E qual que é o perigo de você pensar assim? Ah, eu vou me organizar num caderninho só para as coisas da faculdade. Depois eu vou ter um caderninho só para falar das minhas coisas de saúde. Eu vou ter um caderninho só para me organizar, uma agenda só para poder me organizar, sei lá, quantas extracurriculares. E a prática é que se você ficar separando muito as coisas, você em algum momento vai esquecer de abrir um desses caderninhos, uma dessas gavetinhas, e você vai simplesmente ignorar uma das áreas da sua vida. E esse é um dos grandes perigos. Por isso a importância de centralização quando o assunto é rotina. Você tem que incorporar todas as suas áreas da vida no mesmo lugar e entender que essas coisas elas vão acontecer simultaneamente e de maneira consecutiva ao longo das 24 horas do seu dia. No meu planejamento de calendário digital, que é o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu organizo as minhas áreas da vida e separo as minhas áreas da vida em cores. Mas eu tenho que entender que todas elas vão acontecer, vão ter várias cores ao longo de um dia. E com esse tipo de visualização eu consigo ver se eu tô tendo um gasto proporcional de tempo com cada uma dessas áreas da vida. Por exemplo, se eu quero estudar muito esse ano, não adianta eu querer colocar uma aba gigantesca de lazer e ficar tendo lazer todo dia. Então é muito legal pra você ver se você tá dosando demais tempo em alguma coisa, ou se você tá dedicando tempo de menos em outra coisa. Você vai identificar várias lacunas de tempo livre da sua rotina, mas enfim, isso é papo daqui a 3 segundos, então você aguarda um pouquinho. E já que eu já mencionei ela, vamos falar um pouquinho da
da organização digital. Gente, pleno século XXI, eu acho que a gente tem que se beneficiar dessa ferramenta e eu vou dar 5 motivos para vocês para isso. Como eu falei para vocês, eu tenho um modelo híbrido, então eu me organizo tanto no Planner quanto na organização digital. Mas a organização digital ela acaba sendo indispensável pelos motivos que eu vou trazer a seguir. A primeira coisa é para você conseguir incluir eventos repetitivos da sua rotina com mais facilidade. Então, por exemplo, se eu vou para a faculdade todo dia, segunda-feira, de 8 às 10 para poder ter uma aula X, eu consigo colocar lá repetição semanal. E daí vai repetindo semanalmente aquilo e eu não tenho que ficar toda hora anotando no meu planner. Então, essa é uma forma de você incluir de maneira mais fácil as coisas da sua rotina. Também é mais fácil de você incluir um compromisso que está lá no longo prazo e você não esquecer dele. Por exemplo, há tantos X anos atrás, eu fiz a minha CNH. E eu coloquei no meu calendário digital que eu iria fazer renovação de CNH em dezembro de 2022. Gente, quando na minha vida que eu ia lembrar de fazer renovação da minha CNH? Eu só lembrei porque a Fernanda, de não sei quantos anos atrás, foi lá e colocou que tinha que fazer renovação de CNH digital. E agora eu tô aí no processo aí de fazer renovação da minha carteira de motorista. Então a organização digital ela é muito legal porque ela não somente te manda alarmes e tudo mais, mas ela também permite que você faça uma organização de eventos repetitivos muito mais facilitado do que você ficar escrevendo um por um lá no seu planner e também faz com que você tenha lembretes de eventos que às vezes você marcou há um tempo atrás e você nem estava lembrando. Outro excelente motivo para você poder adotar a organização digital é, além de você conseguir ver esses eventos repetitivos no longo prazo, é você literalmente conseguir ver o dia inteiro. A organização digital ela tem um horário disponível de 0 horas de um dia até as 0 horas do outro. E não bastando isso, você consegue escrever uma coisa em cima da outra sem que esses eventos se atrapalhem visualmente. Você clica, você pode colocar 2 eventos para acontecer simultaneamente ao mesmo tempo, ou um evento que tem sobreposição de tempo com o outro, que é uma coisa que você não consegue visualizar bem no planner. Eu vou ter que necessariamente anotar uma coisa numa linha e outra coisa na outra. Se eu anotar 2 coisas na mesma linha, eu não vou conseguir ler nenhuma das duas. E essa é uma coisa que a gente consegue fazer com muita facilidade no planejamento digital. E isso leva a gente à característica 3 da organização digital versus o planner, que é o fato de que o planner físico ele tem um espaço limitado. Gente, dá uma olhadinha aqui nessa semana. Me diz se eu vou conseguir colocar todos os eventos da minha rotina nesse micro espaço de organização semanal. É óbvio que ele tem o seu valor, eu vou falar dele um pouquinho depois pra vocês, mas é muito interessante que a gente adote um lugar que tem espaço infinito, que é o espaço da organização digital. Mas o quarto aspecto, que é um dos mais importantes quando a gente fala de organização digital, é a facilidade de manejar imprevistos. Você consegue alterar eventos com uma facilidade ímpar, porque você consegue literalmente apagar um dia inteiro de coisas que você estava planejando e jogar para um outro dia. Esse é, vamos dizer assim, o benefício e também o mal do planner digital. Porque uma vez que você tem muita facilidade para trocar eventos, às vezes você acaba se tornando um pouco procrastinador. Ah, não tô a fim de fazer isso agora? Ah, mas eu tenho tempo livre semana que vem, então eu vou mudar rápido. Enfim, é muito importante a gente ter facilidade em manejar imprevistos e, enfim, esse é um fundamento essencial da organização digital. Tão fundamental quanto é a sua capacidade de pesquisar os eventos de maneira muito facilitada, para você saber se você está ocupado num dia ou não. E, cara, a organização digital é melhor para isso, porque se você não... A maioria das pessoas já anda com o celular. Então, se você tiver uma organização digital, você vai ter toda a sua agenda já disponível no seu celular. Na pior das hipóteses, se você não tiver com o celular, você pode acessar no computador qualquer. É só você acessar a sua conta, que você vai ter toda a sua rotina muito bem descrita. Vou te dar um exemplo. Te convidaram para um evento de grande porte, tipo um casamento, ou te convidaram para uma viagem, e você não sabe se você vai estar disponível no dia, você literalmente vai lá no seu planejamento e olha lá se você vai estar disponível ou não. Ou, por exemplo, você se planejou para fazer um grande evento numa certa data, e daí te entregaram o calendário da faculdade e te deram um plantão naquele dia. Você já de cara, olha que aquilo ali, que o plantão que te entregaram vai bater com aquela data e você faz o possível para remanejar. Também tem uma outra situação, por exemplo, eu tenho um compromisso dia X e eu não lembro que dia que é. Você vai lá e literalmente pesquisa, sei lá, consulta com o dentista, você já sabe qual dia está acontecendo. Prova de clínica médica. Tá lá, dia 17, 18 de março. Gente, tô lembrando as pessoas aí, coitado do ser que tem que fazer o provão de clínica médica. Mas fato é, a organização digital torna muito mais fácil o acesso a esse planejamento. Talvez não vai ser o espaço mais adequado para você visualizar tudo que você tem que fazer. Também não é o melhor espaço para você fazer certos ajustes, enfim, como eu falei pra vocês, uma organização híbrida, ela tem o seu benefício, mas acho que esses 5 motivos são bons motivos para você pelo menos dar uma chance para a organização digital. E agora vamos para a prática para poder mostrar para vocês como é que isso funciona, principalmente com a inclusão dos hábitos do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, muita atenção e muita calma nessa hora, porque a gata vai lançar as habilidades dela de editora e eu não sei se meu computador vai travar nessa. Vamos junto para poder ver como é que funciona a minha rotina do dia a dia. Agora mostrando na prática como é que funciona esse meu calendário. Aqui na parte esquerda, vocês podem ver que eu tenho um calendário para cada coisa. Apesar de eu ter um calendário para cada área da minha vida, todos eles são centralizados aqui no espaço do iCalendar. Esse aplicativo que eu tô falando, mostrando pra vocês é o iCalendar, né, que é o aplicativo de calendário nativo da Apple, mas pra quem não tem nada da Apple, gente, o Google Agenda faz exatamente a mesma coisa. Então pode ficar bem tranquilo que você vai estar muito bem suprido com o Google Agenda.
que eu faço? Eu crio um calendário para cada área da vida, para que isso me dê cores diferentes para cada área da minha vida e eu, como falei para vocês, consigo calcular o tempo que eu tô gastando em cada uma delas e se eu tô fazendo isso de maneira proporcional. Por exemplo, será que eu tô dosando demais no exercício? Será que eu tô dosando demais, sei lá, o meu tempo de almoço ou de banho tá muito longo? Ou será que eu tô superestimando o tempo que eu tô gastando dentro da faculdade? Então esse é um jeito de eu conseguir visualizar e ter uma noção mais prática de quanto tempo eu vou gastar em cada coisa. Eu trouxe aqui pra vocês um pouquinho do meu calendário de novembro de 2022 pra mostrar pra vocês. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo os meus eventos que são os da faculdade. Então eu tenho gastro, tava no rodízio de gastro, aqui eram os dias que eu tinha rodízio de gastro. Vou pegar aqui uma de segunda a domingo. Então, por exemplo, eu tinha gastro todos esses dias, aqui quarta-feira foi finados, então não teve nada. Aqui, por exemplo, eu tive uma ação do Salvando Vidas, que é um projeto de extensão que eu participo. Aqui eu tive uma reunião com o meu orientador lá do projeto de extensão também, que é o Dr. Marcos. E estava aqui colocado como área de extracurricular, para eu não confundir tempo de faculdade, porque o tempo da faculdade que eu uso no internato é diferente do tempo que eu uso para extracurricular. E, por exemplo, o tempo de internato da faculdade é um tempo que eu não consigo fugir. O tempo de extracurricular, eu consigo. Então, às vezes eu tenho que ver, será que eu não estou dosando demais extracurricular, não estou conseguindo cumprir bem a minha faculdade lá do internato? São coisas pra gente ver. Todos os meus hábitos estão bem elencados aqui. Eu tenho o meu momento de fazer atividade física, que, enfim, foi quase que impossível fazer 5 horas da manhã, já tive que mudar a minha estratégia aí. E também, por exemplo, tem lazer. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de lazer ou minha com hobby. Por exemplo, meu mês de namoro tá aqui. Eu tenho um calendário com o meu namorado, compartilhado. Então, quando eu coloco um evento aqui, aparece pra ele também. E daí a gente tem essa organização compartilhada. Ele sabe quando eu incluí ele em alguma coisa. Tipo assim, eu criei um compromisso pra mim, mas ele tem que ir junto. Ele tá junto aí, eu coloco no nosso calendário junto. A mesma coisa. Ele recebe um convite pra alguma coisa, já coloca no calendário. Aparece notificação pra mim, eu sei que ele tá planejando alguma coisa pra nós dois, depois a gente conversa com mais calma. Ai, a gente é muito fofo, né? Enfim. Também tem um calendário de trabalho, compromissos. Tem também um calendário de urgente, que é tipo assim, compromissos que eu não posso esquecer. Que, enfim, tem uma urgência, de fato. Deixa eu tentar dar um pouquinho... Aqui, por exemplo, esse branco era estudo que era da faculdade. Aqui, por exemplo, são os vídeos que eu queria fazer. Eu coloco o YouTube como trabalho. Aniversário do meu amigo, JP Lenzi. Fui lá pra Guarapari pra poder ir pro aniversário dele. Então, aqui, uma área de lazer, mas tá FEFS e hobby porque a gente tava indo junto. Aqui, eu falei pra vocês da minha validação do CNH aqui, Dia 6 vencia. E, gente, qual a chance de eu lembrar disso 2 anos depois de ter feito a carteira? Tava aqui. Foi nesse dia que eu lembrei. Tava organizando minha semana, minha primeira/segunda semana de dezembro. E vi que minha CNH ia vencer. E tudo isso enquanto eu tava rodando no rodízio caótico da cardiologia. Então aqui pra vocês verem, eu consigo visualizar os eventos do meu dia a dia, da minha rotina, né, que são muito caóticos porque no internato meu calendário muda a cada 2 semanas, não sei se vocês foram reparando isso quando eu fui trocando. Consigo ver o momento de fazer exercício físico, consigo ver o momento de fazer as coisas do meu dia a dia que eu não posso deixar de fazer. Gente, você não pode atropelar seu banho, sua hora de acordar, sua hora de dormir, enfim, seu skincare, seu almoço, sua hora de comer. Então é muito legal você valorizar o fato de que você vai ter que gastar um tempo para poder fazer isso com calma e não atropelar as outras coisas do seu dia a dia e ficar marcando compromisso que vai na prática acabar te levando ao burnout. Por exemplo, se você ficar toda hora pulando seu almoço para poder resolver alguma coisa, vai ser insustentável. Então você tem que, na verdade, enxergar quais são os momentos livres da sua rotina. Por exemplo, aqui tem um monte de coisa preta que é o tempo livre do meu calendário. Pra que eu vou marcar um negócio pra comer o meu almoço, que não é urgente, se eu posso muito bem fazer isso, sei lá, nesse momento aqui da tarde, da segunda-feira que eu tava livre. Então esse é o benefício de você fazer esse planejamento semanal e conseguir ver minúcias do seu dia a dia. Você, ao invés de começar a se atropelar porque você acha que uma coisa urgente tem que ser feita naquela hora, você consegue ver que você tem tempo livre em vários outros momentos, você consegue preservar o seu momento de ter coisas básicas como tomar banho e beber água, enfim, que é o mínimo, e você consegue visualizar o seu tempo livre. Por exemplo, quarta-feira, que é esse dia aqui, eu tava indo na Toca, que é o lugar que eu faço escalada, não no propósito de trabalho, mas, por exemplo, para poder me divertir. Mas supondo que surgiu algum imprevisto e eu não consegui esse dia, eu vou remanejar aqui pro domingo, pronto. Ah, mas 10 horas tá muito cedo nesse domingo, tinha um compromisso marcado. Eu vou jogar ele pra 6 horas da tarde. Enfim, simples assim. Por exemplo, aqui algumas coisas de estudos. Aqui, por exemplo, sábado a gente tava no Natal, teve sorteio de Amigo X do Natal do meu namorado, teve Natal de família da Martinha, que é a mãe do meu namorado. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês do meu dia a dia aqui. Tô rodando em janeiro aqui na clínica cirúrgica. Olha um monte de coisa que já tá planejado, mas eu já tenho tempo livre aqui disponível pra poder remanejar meus imprevistos. Eu sei quando que vai ter um plantão maior, sei quando vai ter um plantão uma evolução menor, sei quando eu vou ter visita, quando eu não vou ter. Entende? Aqui, por exemplo, tá sobrescrito 2 tarefas no mesmo horário. Eu vou estar no plantão de pronto-socorro da clínica cirúrgica, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma aula de nutrologia. Então, em algum momento, eu vou ter que entrar nessa aula de nutrologia para poder ir ver essa professora. A mesma coisa, caso clínico do Dr. Fernando Bermudes, na sexta-feira. Como é que eu vou sair vou ter que lembrar que vou ter que sair no meio do plantão, lá no CAM, para ver o caso clínico do Dr. Bermudes.
Então, assim, gente, é essa maluquice mesmo, assim. Mas eu quero que vocês vejam como é que é fácil de visualizar as áreas da minha vida, como elas estão sendo contempladas. Por exemplo, esse ambulatório ele não é exatamente uma extracurricular, mas eu prometi pra mim mesma que eu sempre iria nesse ambulatório porque eu gostei muito dele. Então, eu coloquei eu sei que é extracurricular. Eu sei que se eu tiver que ter um compromisso da faculdade nesse dia, a primeira coisa que vai sair vai ser, infelizmente, o ambulatório da doutora Antoniellen. Mas sempre que estiver disponível, eu quero lembrar, pô, eu tenho extracurricular pra fazer aqui porque eu gosto de fazer isso aqui. Entendeu? Então é isso, gente. É mais ou menos essa vibe da minha organização pessoal. E agora, finalmente, na parte 5 do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a minha organização semanal, que acaba sendo a execução em passinhos de tartaruga, famoso lento, porém constante. Então, aqui é como eu consigo fazer com que as minhas semanas sejam funcionais de modo a nutrir os meus objetivos de longo prazo e encaixar tudo isso naquela rotina que já estava organizada lá no universo digital. O que eu faço? Toda semana, normalmente domingo de noite, eu separo um momento para poder organizar o meu calendário digital, dar uma olhada assim, por exemplo, tem alguns eventos, como vocês viram, que são sobrepostos. Então, putz, eu tava planejando fazer isso aqui esse horário, mas na verdade ele vai ter que ser realocado para outro momento. E daí eu organizo tudo de maneira mais fácil ali no meu calendário digital e depois eu passo os eventos principais para o meu planner físico, por exemplo, plantão tal horário. Evolução, 7 horas. Coloco os compromissos de horário e logo embaixo eu coloco as coisas que eu quero fazer naquele dia. Por exemplo, vou mostrar pra vocês literalmente o planejamento da minha primeira semana. Como os primeiros dias estavam no planner anterior, tá no outro caderno que eu já até joguei fora. Mas enfim, aqui então meu planejamento então dessa primeira semana. Então no dia 30 de janeiro, aqui ó, vou ler pra vocês. Eu tive enfermaria de neurologia às 7 horas da manhã, depois eu tinha que levar meus pais no aeroporto, isso aconteceu 4 horas da manhã, tinha que gravar alguns vídeos do curso que eu tava fazendo, tinha que organizar o meu banheiro, o meu armário, porque todo final de ano eu faço uma organização geral no meu quarto, pra poder, enfim, diminuir ruído aí na minha rotina. Tinha que fazer upload das notas fiscais do shopping, pra poder participar do sorteio, e eu tinha que agendar a renovação da minha CNH. Então eu fiz isso e eu marquei um check. Ó, tem um checkzinho aqui, verdinho, certo? Agora, por exemplo, no dia 31, que era o sábado, era um dia que, além de ter que passar o ano novo lá, que eu tinha combinado de passar o ano novo na casa das primas do meu namorado, ter que baixar alguns apostilas e exercícios, também tive que fazer as minhas metas, eu cumpri fazer a minha listinha de metas em 2023, quem me acompanha no Instagram viu lá que eu e o Rob a gente fez as metas juntos, mas eu, por exemplo, queria fazer um vídeo com o Rob que eu não fiz, então eu botei aqui um X, não marquei. E queria organizar um armário grande do meu quarto, que é esse armáriozão aqui que eu organizei ontem, então também não consegui fazer. E daí, o que é legal? Eu normalmente... O que eu faço? Ao longo da semana, eu só marco os verdinhos do que eu cumpri. Então, eu consegui cumprir todas essas coisas. Quando dá domingo, é quando eu organizo na minha semana seguinte, eu vejo o que eu não consigo fazer. Por quê? Porque às vezes eu tô ao longo da semana e uma coisa que eu não consegui fazer na sexta-feira, vou dar um exemplo prático pra vocês. Embora a renovação de agendamento CNH tenha sido planejada pra eu fazer na sexta-feira eu não consegui fazer. Mas quando eu tava no plantão no domingo, teve um momento que o plantão deu uma afrouxada, eu fui lá, entrei no site e fiz o agendamento rapidinho. Então, e daí não ficou aquele X vermelho de que eu não consegui fazer a tarefa e eu não tive nem que reescrever. Porque imagina só, eu tenho que ficar toda vez que eu não consegui fazer uma coisa, ficar remanejando e reescrevendo tudo no planner, sendo que ele tem um espaço limitado. Então eu vou marcando com o Vzinho tudo que eu consegui fazer e deixo pra marcar esse X no final da semana. Tipo, pô, não deu pra fazer, eu não consegui terminar de lavar as roupas no domingo, não consegui estudar especificamente sobre síndrome de realimentação e hipomagnesemia, que foi o que eu vi no meu plantão naquele dia, mas eu consegui mandar mensagem pra Ana, que era uma coisa que eu tinha planejado. E daí eu remanejei isso pra semana seguinte. Que essa é a semana que eu tô organizando. Por exemplo, ontem foi um dia no qual eu consegui agendar a minha consulta médica pra renovar a CNH, fui no mercado, fiz skincare, que era uma coisa que eu tinha combinado com meu namorado a gente fazer junto, arrumei meu armário, comecei a fazer minhas metas mês a mês, esqueci de ligar pra cultura inglesa, que era uma coisa que eu queria fazer. Mas eu consegui ligar pra renovar a minha consulta. Então, ó, por exemplo, eu não consegui fazer essa meta aqui, que era ligar pra cultura inglesa. Então eu não vou rabiscar isso aqui de vermelho agora. Lá no final da semana, se eu não tiver conseguido ligar ainda pra cultura inglesa, eu vou ter que passar essa tarefa pra semana que vem. E daí eu vou marcar como X, tipo, Fernanda, não consegui cumprir. Então, isso também, esse negócio de marcar como verdinho, Vzinho, né, verdinho, e X vermelhinho, é legal pra vocês poderem ver se vocês estão superestimando o tanto de coisa que você consegue fazer no dia. E aí, enfim, você vai remanejando aí ao longo da semana. Uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer, mas eu comecei a fazer agora com esse planner, porque ele vem com esse espaço que eu achei legal, é das prioridades da semana. Então, por exemplo, a prioridade da minha semana anterior era baixar os materiais que estavam faltando do meu cursinho, também fazer metas de fim de ano com o Rob, que é meu namorado, também era organizar Ui! Amor! Vem aqui! Senta aqui comigo. Com o Rob, que é meu namorado. Vem cá, amor, vem cá, pra mostrar pras pessoas. Só pra você aparecer no vídeo. Dá um beijo aqui. Amor, eu falei tanto de você no vídeo, e agora você tá aqui, eu tava mostrando que a gente organizou um calendário juntos. Ah, no celular?
Mostra aí, amor. A gente realmente tem. Enfim, eu vou terminar de falar aqui. Mas eu tava mostrando pra vocês que uma parte da minha organização, então, ela é no Planner. E, por exemplo, eu fiz as minhas metas com o Rob. Gente, olha a letra do Rob. Vou passar muito rápido, assim. Nas metas dele. E a gente planejou junto. Então, achei muito legal que eu tenha essa parte aqui que é de priorização. Prioridades da semana pra gente se organizar. Porque daí, além de a gente ter aquelas prioridades no longo prazo, a gente passa também a ter prioridades que são no curto prazo e a gente consegue semana a semana priorizar uma coisa a mais do que a outra. Como eu falei pra vocês no ponto 2, priorização dos pontos mais importantes. Inclusive, o Rob me chamou muita atenção com relação a isso, porque, falei, amor, eu sou uma pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí acaba não fazendo nada por completo. Não, você faz as coisas por completo. Você tem que olhar pra câmera, amor. Calma aí, eu tô procurando, você pediu o calendário. Eu mostrei lá pra... Ó, mês de namoro. Aqui, gente, o calendário dele, no celular dele. Feps mais Hobby. E, enfim, só pra finalizar o vídeo, como eu tava falando pra vocês, você tem que lembrar de olhar lá pra cima, não pra gente. Tipo aqui, ó. Só olha pra cá. Tá bom. Enfim, depois de tomar um susto catastrófico do Hobby, recuperando o foco, o fato é importante que você tenha prioridades ao longo da semana para garantir que o seu objetivo de longo prazo seja fragmentado em pequenas etapas e você consiga, ao longo dessas 52 semanas do ano, fazer algo rumo ao seu objetivo uma semana por vez, certo? Outra coisa que é uma dica legal que eu tenho para dar para vocês é, como eu falei para vocês, eu e o Hobby, a gente fez algumas metas ao longo desse ano. Hobby, qual que é a sua meta ao longo do ano quando o assunto é ficar maromba? Fazer pelo menos 260 treinos de calistenia. Isso aí dá mais ou menos uns 5 treinos por semana. Então, uma dica legal que eu tenho pra você que quer registrar progresso a longo prazo, pra você não ter que ter necessariamente um habit tracker, que normalmente é aquela tabela pra você pintar cada coisa que você fez no dia, o legal é você ter um negócio que a gente chama de Tally. Tally é um aplicativo literalmente de contagem. Então, se você pode procurar qualquer aplicativo aí de contagem aí na internet, mas se você digitar Tally, T-A-L-L-Y, você vai achar esse aplicativo e outros similares. E aí você consegue ter uma contagem de quantos você fez, do quanto você planejou. Exemplo, Rob tem planejamento de 260 treinos de calistenia. Então, ele vai poder marcar aqui, por exemplo, fiz o treino de calistenia hoje, fez 1, 2, Existem várias formas de você programar esse aplicativo, por exemplo, eu quero fazer exercício, ao invés de colocar que eu vou fazer 260 treinos de calistenia ao longo do ano, que esse é um objetivo que a gente quer mirar mais, né, amor, que é uma coisa mais a longo prazo, você pode falar assim, não, eu quero fazer exercício físico 3 vezes na semana. Tem como você colocar pra fazer 3 vezes na semana o objetivo, a cada semana ele vai resetar, e você vai falar assim, não, vou viver semana a semana ao invés de viver o planejamento do ano todo. Então, eu vou marcar quantas vezes eu fiz na semana. Enfim, gente, é mais uma forma aí de você rastrear como que tá o seu cumprimento de objetivos a longo prazo e poder também te colocar mais próximo das suas metas de final de ano. Eu recomendo... posso falar? Claro! Eu recomendo até, nesse primeiro momento, se você não sabe como que você eu recomendo fazer de semana em semana. Porque, às vezes, você olhar para o número 260, muito grande, muito longo, vai desanimar, entendeu? Vai fazendo de semana em semana, você vai vendo as semanas progredindo. Que você tá vendo ali? Mas é lindo! Você vai vendo cada semana progredindo, você vai perceber o resultado e isso vai te estimular a continuar semana após semana, né? É verdade. Diferente de você fazer, fiz 10 de 260. Você vai olhar e falar, tô longe demais. E também outra coisa legal sobre isso é que quando você tá numa semana mais conturbada e você não consegue cumprir, você sente que você tá muito distante do seu objetivo agora. Tipo assim, eu, por exemplo, passei por uma semana ou 2 semanas ruins. Perdi 6 treinos, caraca. Isso é tantos por cento do meu objetivo. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer nunca. Fica uma sobrecarga muito grande. E aí quando você tem o reinício da semana a semana, você fala assim, não, essa é uma semana de recomeçar, vamos lá, essa semana vai 3. E aí na realidade, tipo assim, você perdeu 6 treinos, você perdeu uma semana, por exemplo, né? E você faz 3 treinos por semana, né? Então a partir da próxima semana, coloca 4. E aí você paga a semana que você não treinou em 3 semanas. Não tem problema, esse é o exemplo, por exemplo, que eu faço de remanejamento aqui no Planner, que eu mostrei. Enfim. Mais alguma dica, vida? Não, é só isso. Manda um beijo pra todo mundo, então. Se despede, olha aqui pra câmera. Isso. Gente, então, uma ótima semana pra vocês. Espero que o vídeo tenha sido produtivo. Só pra recapitular alguns pontos do nosso vídeo. Então, a gente vai começar, primeiro, tendo um motivo pra planejar, que é tendo um objetivo no longo prazo. Depois, a gente vai priorizar quais vão ser as coisas mais importantes rumo ao seu objetivo e mais importantes ser executado naquela semana, porque cada semana é uma semana diferente. Então, a gente começa o ano com um planejamento anual pra poder conseguir visualizar melhor o que você vai fazer ao longo do ano. Depois, a gente vai para um planejamento mais semanal e de eventos recorrentes. Mais fragmentado, exato. E depois, semana a semana, a gente vai reajustando esse planejamento para você não ter que ficar comprometido com uma coisa que você estabeleceu lá no início do ano
e não ficar engessado naquilo. Você sabe que toda semana você tem que ajustar para poder se adequar às prioridades daquela semana ou daquela época do ano. Espero que tenha sido proveitoso. Beijo meio do Rob pra vocês. Agora vocês conheceram meu namorado, que é uma das pessoas que está aí sendo meu braço direito, esquerdo e as pernas também pra me manter firme ao longo do ano. Enfim, gente, beijo no coração de vocês. Passem um ano novo com boas companhias. Esse é o primeiro vídeo do ano, então espero emanar boas energias pra vocês. E o que a gente tem que fazer, amor? Curtir, compartilhar e comentar também. Comentar não, também. E ligar o sininho. Ligar o sininho. E aí vocês comentam aí se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeo pra gente, pra mim. Também. Se inscreve no canal. Que isso, gente? A cabeça tá processando. Beijo pra vocês. Fiquem bem.